Saudações e boas-vindas! No dia de hoje, abordaremos a análise de spread de volume. Demonstrarei como interpretar o mercado antes de qualquer movimentação. E você poderá adquirir a habilidade de antecipar a direção do mercado com base em uma lógica simples e na influência do preço e volume. Portanto, se possível, já deixa seu like, faz a inscrição no canal e me acompanhe até o final do vídeo. E não deixe de olhar na descrição desse vídeo o link para participar da maior comunidade de traders do Brasil. Ao operar com análise de spread de volume ou VSA, é crucial ficar de olho em dois pontos. Primeiro, verifique se o preço foi respaldado pelo volume ou se há alguma divergência com o preço. Se o preço foi respaldado, isso confirma a continuação do comportamento do preço. Agora, se houver uma divergência, isso sinaliza uma possível mudança iminente. Esses são os únicos aspectos que estamos constantemente buscando na VSA: validação ou divergência. Agora, vamos aprofundar um pouco mais sobre a validação e divergência. Nesse exemplo, observamos uma vela de alta com um spread considerável, apresentando pequenas sombras superiores e inferiores, e o volume associado está significativamente acima da média. Assim, o volume está validando a ação do preço. Vamos considerar que cada vela representa um dia de negociação, meu período de tempo preferido para análise de spread de volume. Nesse cenário, temos um mercado em tendência de alta, que teve um forte aumento durante a sessão de negociação. Se esse movimento for válido, esperamos ver o esforço necessário para impulsionar o mercado para cima, refletido no volume. Aqui temos um exemplo de uma vela com spread estreito, formada em um volume baixo. Nesse cenário, o preço teve uma elevação, mas apenas de maneira marginal, resultando em um spread de vela bastante estreito. As sombras superior e inferior novamente são pequenas. O volume associado está consideravelmente abaixo da média, e mais uma vez confirma a ação do preço. A explicação, mais uma vez, reside no princípio de esforço e resultado. Nesse caso, o mercado teve um aumento apenas no mínimo do preço, e por isso, esperamos ver isso refletido no volume, que também deve ser baixo. Afinal, se o esforço e o resultado se validam, o esforço necessário para mover o mercado alguns pontos para cima, que é o resultado, deve justificar apenas uma pequena quantidade de esforço, que é o volume. Então, novamente, temos um retrato fiel com o volume validando o preço. Aqui temos o nosso primeiro sinal de divergência. É claro que temos uma vela de alta com spread amplo, e se seguirmos a terceira regra de Wyckoff, então esse resultado deveria ser acompanhado por uma quantidade equivalente de esforço. Entretanto, o que temos é um grande resultado proveniente de um esforço relativamente baixo. Isso configura uma divergência. Para uma vela de alta com spread amplo, seria necessário ver uma barra de volume elevada, mas ao contrário, temos uma barra de volume baixa. Se estivéssemos em uma posição compradora no mercado e isso acontecesse, imediatamente começaríamos a questionar o que está de fato ocorrendo. Por que essa divergência surgiu? Seria um aviso precoce de uma possível armadilha? Esse é um padrão que ocorre com frequência no início das sessões de negociação nos mercados de ações. O que acontece aqui é que o smart money está tentando sentir o sentimento do mercado. O mercado se abre e então o preço é impulsionado para cima para testar o interesse dos compradores no mercado. Mais uma vez, isso é um indício de uma possível armadilha. A alta no preço não representa um movimento legítimo, mas sim um movimento falso, projetado para atrair traders para as posições vulneráveis e, ao mesmo tempo, acionar stops antes de reverter abruptamente e se movimentar na direção oposta. Isso explica por que a VSA é tão impactante. Volume e preço juntos revelam a verdade por trás das intenções do mercado. Nesse exemplo, observamos uma vela com spread estreito e volume elevado, o que, mais uma vez, configura outra divergência. Conforme discutimos anteriormente, um leve aumento no preço deveria ser acompanhado por um leve aumento no volume, mas essa não é a situação presente. O pequeno aumento no preço foi impulsionado por um volume substancial, indicando claramente que algo não está correto. Há apenas uma conclusão a ser tirada. O mercado está começando a mostrar sinais de fraqueza, e esse é um padrão característico que começa a se formar no topo de uma tendência altista ou na base de uma tendência baixista. Por exemplo, em uma tendência altista consolidada, o mercado se abre, registra um leve aumento e os compradores começam a realizar seus lucros. À medida que essas posições são fechadas, compradores mais
mais ávidos entram, mas o preço não sobe enquanto os compradores continuam a liquidar e realizar seus lucros. E o ciclo se repete ao longo da sessão. Na realidade, o que está acontecendo é que o mercado atingiu um preço no qual mais esforço não resulta em preços mais altos, já que cada onda de novos compradores é confrontada com a venda de posições compradas nesse nível, e os compradores realizam seus lucros. Portanto, não há um movimento sustentado para cima no preço. Em outras palavras, essa combinação de preço e volume está revelando a fraqueza no mercado. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. Agora, a análise de spread de volume é apenas um componente da equação. É essencial empregar uma variedade de outras técnicas para validar o cenário e proporcionar confirmação adicional. Entre as mais cruciais estão os níveis de suporte e resistência, bem como as áreas de oferta e demanda. Aqui é onde o mercado faz uma pausa, antecipando uma possível reversão. Em alternativa, pode ser simplesmente um ponto de consolidação em uma tendência de longo prazo, que será então validado por meio de nossa análise de volume. Uma quebra em uma dessas regiões de consolidação, juntamente com o volume, sempre representa um sinal robusto. As tendências também desempenham um papel crucial. Sempre que se deparar com uma divergência que acende o sinal de alerta, o primeiro passo é estabelecer onde você encontra em relação a qualquer tendência. Por exemplo, você está possivelmente em um ponto de fundo, onde o mercado pode ter estado em queda por um período, mas agora está sinalizando uma possível reversão significativa. Ou talvez você esteja no meio de uma tendência, enfrentando um pequeno recuo ou reversão dentro da tendência de longo prazo. Determinar onde você se encontra na tendência é quando você incorpora algumas de suas outras ferramentas analíticas que auxiliam na complementação da VSA. Ao analisar a sua posição na tendência e os potenciais pontos de reversão, é crucial ficar atento a suportes e resistências, padrões de velas individuais ou linhas de tendência. Todo esse conjunto auxilia na identificação do seu posicionamento na dinâmica de preço no gráfico. Nesse exemplo, presenciamos o surgimento de uma tendência altista em um mercado em alta. E é notável que os preços estão em ascensão e estão acompanhados por um aumento de volume. Isso está totalmente alinhado com as nossas expectativas. A primeira vela se forma, sendo uma vela de alta com spread estreito e volume baixo, o que é apropriado. O volume confirma o movimento de preços, sem divergência nessa fase. A segunda vela começa a se formar apresentando um spread mais amplo que o da primeira, e de acordo com a regra de Wyckoff, antecipamos que um volume maior em relação à primeira vela, o que efetivamente ocorre. Assim, a tendência altista é validada. O volume confirma o movimento de preço em ambas as velas. Quando a terceira vela começa a se desenvolver e encerra com um spread maior que tanto a primeira quanto a segunda, é esperado um aumento significativo no volume em consonância com a terceira lei de Wyckoff, a lei do esforço versus resultado. Mais uma vez, a ação do preço na vela é validada pelo volume. As três velas agora estão validando a tendência de preço. O preço ao longo dessas três barras registrou alta, evoluindo para uma tendência, e o volume está em ascensão e agora validando a própria tendência. Nesse cenário, observamos o que aparenta ser uma tendência altista, começando com a primeira vela de spread straight, acompanhado por um volume relativamente baixo. Essa conformidade é positiva, pois o volume valida o movimento do preço. A segunda vela então se forma, apresentando um spread ligeiramente mais amplo que o da primeira, mas com um volume elevado. Isso sugere uma possível divergência. Com um volume elevado, esperaríamos ver uma vela com spread amplo. No entanto, a vela atual é apenas marginalmente mais ampla em spread de preço do que a anterior, sendo este o primeiro indício. A terceira vela então se forma e encerra como uma vela de spread amplo, mas com um volume mais baixo que a vela anterior. Dado o spread da barra, deveríamos esperar um volume mais alto, não mais baixo. Este é outro alerta. A quarta vela então se forma e encerra como uma vela de spread muito amplo, mas o volume é ainda mais baixo. Agora, várias divergências estão presentes.
Na segunda vela, temos um modesto spread de preço, mas um volume elevado. Considerando o esforço contido na barra de volume, o mercado deveria ter subido muito mais. Isso sugere uma possível fraqueza. Durante a terceira vela, o spread de preço é mais amplo que na vela anterior, mas o volume é mais baixo. A pressão de compra está se dissipando. Além disso, temos um mercado em alta, mas o volume diminuiu nessa vela. Na quarta vela, observamos outra confirmação de que o preço e o volume nessa tendência não estão mais em harmonia. Temos uma vela de alta com spread amplo e um volume ainda mais baixo que nas velas anteriores à tendência. Portanto, o volume em declínio está validando a ideia de que existe uma divergência na tendência, já que esperamos um aumento no volume em uma tendência de alta, enquanto aqui estamos observando volumes decrescentes em uma tendência ascendente. Quais são as conclusões? Os desafios começam a surgir com a segunda vela. Nesse ponto, observamos esforço, mas sem um resultado equivalente em termos de ação de preço associada. Essa é a primeira indicação de possível fraqueza. O mercado está em uma situação chamada de sobrecomprado. Os vendedores estão entrando no mercado percebendo uma oportunidade de venda a descoberto. Isso cria uma resistência aos preços mais altos, o que é então confirmado nas terceiras e quartas velas, onde o volume está diminuindo. O Smart Money percebeu essa fraqueza e está começando a vender, se preparando para uma queda, mas ainda assim eles continuam a marcar os preços mais altos, dando a ilusão de um mercado ainda altista. No entanto, não é o caso. Isso pode ser apenas uma pausa temporária e não uma grande mudança na tendência. Mas mesmo assim, é um aviso de possível fraqueza no mercado. O alto volume resulta de um número crescente de compradores encerrando suas posições e realizando seus lucros, enquanto os compradores restantes não conseguem reunir impulso suficiente para elevar o mercado. O Smart Money também está vendendo nesse nível, aumentando os volumes. Essa é a razão pela qual os volumes diminuem nas duas velas seguintes, enquanto continuam a marcar os preços mais altos, mas não estão mais envolvidos no movimento em si. Eles estão prendendo os traders em posições vulneráveis. A fraqueza inicial apareceu na segunda vela, o que foi posteriormente confirmado pelas velas 3 e 4. Essa é frequentemente a sequência de eventos que se desenrola. Inicialmente, identificamos uma divergência usando a análise de uma única vela. Em seguida, aguardamos o aparecimento de outras velas e as analisamos em relação à divergência inicial. Nesse caso, a divergência foi confirmada, com os preços continuando a subir enquanto os volumes caíam. Agora, temos um mercado que aparentemente está fraco e confirmado como tal. O próximo passo é avançar para o último nível em nossa análise, que é considerar o panorama geral do gráfico. Isso determinará se o que estamos testemunhando é um pequeno recuo ou um prenúncio de uma mudança na tendência. Se isso faz sentido, certifique-se de conferir outros tutoriais sobre VSA. E se você gostou e aprendeu algo novo, é claro, tá na hora de deixar um like nesse vídeo. Dessa forma eu vou saber que você está curtindo o nosso conteúdo e vou criar mais. E não deixe de se inscrever em nosso canal e participar da maior comunidade de traders do Brasil. O link está na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.